Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem, né? E mais um vídeo aqui, né? Vamos voltar a falar sobre continuar, né? Vamos continuando falando sobre casos criminais que ocorreram no Brasil e também falar um pouquinho e dar exemplos de casos que ocorreram fora do Brasil, né? Como Estados Unidos, lá na Europa, das Europas da vida, né? Da Europa, enfim. Tudo que é tipo de crime, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar mais como que foi, dependendo do caso, né? E dessa vez, né, vamos falar sobre um caso que deu o que falar na época, que é o caso da... Não sei se eu não tenho o nome e o sobrenome dos dois que infelizmente morreram de forma trágica. Não sei se eu vou pronunciar certo. Se acaso eu pronunciar errado, me corrigem aqui nos comentários, na aba comentários, que é o caso da Liana Freidebossi, ou Freidebossa, não sei se a pronúncia é essa, tá? E Felipe Café. Café com 2 F, viu? Não é café com um F, é café com 2 F e um acento no E, viu, gente? Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome da menina, mas se eu pronunciei errado, me corrigem. Se eu falei certo, de boa. Então, gente, depois da vinheta, vamos falar sobre esse caso que deu o que falar na época do ocorrido. Então, depois da vinheta. What do you want from me? Why don't you run? O caso ocorreu na zona rural de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, entre os dias 1º e 5 de novembro de 2003, que causou a profunda indignação na sociedade brasileira e reacendeu o debate a respeito da maioridade penal do Brasil, que naquela época era outra, né? Eu não sei direito, mas naquela época, no ocorrido, em novembro de 2003, eu tinha 4 para 3 anos, enfim, hoje eu tô com 22, né? 22 para 23 anos, na verdade, para 22, 23, eu tô, né? Eu tô indo pra 22 para 23 anos, viu, gente? Mas naquela época eu acho que tinha, não lembro direito a minha idade, mas eu acho que tinha uns 4 por aí. Então eu nem sei que na época direito a maioridade era 18, se era outra, não sei direito, porque eu era meio retardadinha na época que ocorreu, eu era meio pancadinha, eu era criança, como posso falar? Criança que assistia noticiário 24 horas. Você pode esperar tudo, eu era meio, como posso falar? Psicopatinha, eu era meio psicopata nessa época. Assistia noticiários 24 horas, eu era meio pancada das ideias, né? E eu digo que não me afetou nada, viu, gente? O crime constituiu na tortura e na morte dos homens, quer dizer, Felipe Silva Café, com 2 F, na época com 19 anos, e da jovem Liana Bey Freidebossi. Não sei se pronunciei certo, viu, gente? Na época com 16 anos, por 4 homens e um adolescente, na época menor de idade. Liana Freidebossi nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987, né? Felipe Café nasceu no dia 1º de julho de 1984. Liana era filha de um advogado de São Paulo.
Os criminosos foram presos alguns dias depois dos seus crimes. Em julho de 2006, Antônio Caetano, Agnaldo Pires, Antônio Matias foram condenados pela Justiça a 124 anos e 6 anos de prisão, respectivamente. E vale lembrar que o limite de prisão no Brasil é 30 anos. Eles pegaram a pena do limite, do limite, do limite. Em novembro de 2007, Paulo César, conhecido como o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato dos dois jovens. Ele era mais conhecido como Sampinha. Não, na verdade eu tô confundindo, gente. Esse Paulo César, o Pernambuco, que pegou 110 anos, era outro que pegou pena limite aqui do Brasil. O manda-chuva do crime, o manda-chuva, que se chama Sampinha, considerado o manda-chuva e o líder do grupo, era menor de idade daquela época da morte do casal e foi internado na Fundação Casa, onde permaneceu até então. Após fazer 18 anos, ele foi novamente avaliado e transferido para o manicômio. Segundo os médicos psiquiátricos que analisaram e fizeram exames no rapaz, descobriram que ele não tem capacidade de viver em sociedade normal. Por exemplo, que não pode sair pra rua, ter uma vida normal. O maníaco do parque. Esse Sampinha tem, na verdade, algum problema parecido com o maníaco do parque, que eu fiz um vídeo também relacionado ao maníaco do parque. E é claro que ele saiu na Fundação Casa, os médicos avaliaram ele, descobriram que não pode viver em sociedade normal e foi direto para um hospital psiquiátrico, manicômio, tanto faz. E se vocês quiserem falar manicômio, pode falar. Se vocês quiserem falar hospital psiquiátrico ou clínica psiquiátrica, tanto faz. Por tempo indeterminado, visto que ele tem risco de colocar a sociedade em perigo de alguma forma. Réus: Paulo César, o Pernambuco; Roberto Aparecido, mais conhecido como Sampinha; Antônio Caetano; Antônio Matias; Agnaldo Pires. Então, gente, esse aqui foi o caso do casal, né? Da Liana Friedebost e Felipe Café. Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome da menina, viu? Eu acho que eu falei errado, mas eu acho que se alguém quiser comentar aí que eu falei certo, é só colocar um joinha. Se eu falei errado, me corrigem, viu, gente? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Então, a gente se vê em algum próximo vídeo e até lá.